Olá, turma! Eu vou sequenciar com vocês aqui alguns pontos das aulas 46 a 49 de metodologia científica para sedimentar um pouco mais o conteúdo que nós já estamos vendo. Nesta parte, nós vamos ter alguns conceitos muito básicos relacionados à prática e da pesquisa e do projeto de pesquisa. Deixamos ali aquela parte da ABNT, ali que está bem básica para vocês, e sequenciamos com a parte mais teórica para fundamentar um pouquinho. Então, nós temos que a pesquisa, aqui de acordo com o Zanella 2012, página 61, isso aqui mesmo é um exemplo de uma citação direta, viu? Já nós estamos fazendo e aprendendo, né, a questão das citações aqui nessas aulas. A pesquisa visa essencialmente a produção de novo conhecimento e tem a finalidade de buscar respostas a problemas e indagações teóricas e práticas. A pesquisa é a atividade básica da ciência e por meio dela descobrimos a realidade. Então, a ciência, o que alimenta a ciência é a pesquisa, é o conhecimento que a pesquisa traz, que a investigação traz. Sem pesquisa não há ciência, essa é a grande realidade. Por outro lado, quem é que faz a pesquisa? Quem é que faz a pesquisa? É você, é o pesquisador, é aquela pessoa que se dispõe a pesquisar determinado assunto, seja de forma por uma instituição, seja para atender à necessidade da sua formação acadêmica e por aí vai. Aqui nós temos também uma reflexão de Zanella 2012, páginas 72 e 73, que diz que no trabalho de campo, o pesquisador é fundamental no processo de coleta e análise de dados. Por isso, não pode ser substituído por nenhuma outra pessoa ou técnica. É ele quem observa, seleciona, interpreta e registra os comentários e as informações do mundo natural. Nessa questão, nós temos que hoje, por exemplo, existem até softwares para poder ajudar nesse processo. Hoje, o computador, se a gente pensar, esses softwares, né, que existem, acabam até por substituir, tentar, quer dizer, substituir o trabalho humano. Mas, na verdade, se nós pensarmos na essência, isso ainda não é possível. O homem, a pesquisa depende do homem, depende da intervenção humana para realmente ter a qualidade, para realmente ter a humanização que também se faz necessária dentro do processo de investigação. Até mesmo porque é o pesquisador que vai trazer esse processo, é o pesquisador que vai de fato observar. Um computador, uma máquina, ela não consegue ter essas credenciais ainda, né? Da forma que realmente deve se ter. Ela pode servir, a máquina ela pode ajudar a melhorar a pesquisa, a depender do campo da pesquisa, da área da pesquisa, da área daquele campo científico, né? A máquina pode ser útil. Os equipamentos podem ser úteis, só que eles ainda não conseguem fazer tudo isso que o homem faz. Você que é pesquisador, que vai se tornar um pesquisador, ainda que seja somente no período da sua formação, é necessário que, se você tiver que sair a campo, a depender do seu método de pesquisa, que você tenha a capacidade para ouvir. Se você tiver que buscar informações sobre aquele seu tema junto a pessoas, tenha a capacidade para ouvir, a perspicácia para observar, né, desenvolver essas habilidades e também chamadas aí técnicas, né, no processo de coleta de dados, quando você estiver realmente pesquisando aquele tema. É preciso que você tenha disciplina para registrar as observações e declarações, ou seja, até mesmo utilizando os recursos e os equipamentos disponíveis na nossa realidade. É necessário que você tenha a capacidade de observar, de organizar para registrar, codificar e classificar os dados que você obtiver
independentemente de ser uma pesquisa que envolva pessoas ou que envolva dados, por exemplo, talvez você vá trabalhar com a produção agrícola de um determinado produto, mas você precisa adotar técnicas para estudar aquele produto, para estudar aquela planta e por aí vai. É necessário que você tenha paciência, abertura e flexibilidade, até mesmo para melhorar, para consertar o seu trajeto, o seu percurso, caso ele não estiver correto, não for levar a uma produção de conhecimento adequada e de qualidade, dentro da qualidade necessária. É necessário que você tenha a capacidade de interação com o grupo de investigadores e com os atores envolvidos na pesquisa. Isso aqui é na situação de você trabalhar em conjunto com outros investigadores. Vamos pensar numa situação que você e mais 4 pessoas estão pesquisando aquela planta X, por exemplo. É um grupo de trabalho, é chamado grupo de pesquisa. Então, é necessário ter a interação no momento de pesquisar aquele tema também. E não só com os investigadores é necessário ter essa interação, mas também com as demais pessoas que vão participar daquele processo, seja como participantes, né, que vão ser o público-alvo daquele tipo de pesquisa, ou aquelas pessoas que vão de algum modo contribuir, que vão de algum modo viabilizar aquela pesquisa. Esta parte que tem no material de vocês, a partir do slide 10 dessas aulas 46 a 49, vocês vão ver a descrição dos chamados tipos de pesquisas. Quando vocês estiverem pesquisando determinado assunto aí no trabalho final de vocês, por exemplo, vocês vão aplicar com maior familiaridade esses tipos de pesquisas. Basicamente, uma pesquisa ela pode ter não apenas um tipo de pesquisa, mas vários, a depender da chamada... na verdade, aqui, a gente colocou aqui, a pesquisa ela pode ser definida, o tipo de pesquisa pode ser definido quanto à abordagem, quanto à natureza, quanto aos objetivos e aos procedimentos que vão ser adotados. Então, esses 4 itens são fundamentais para se decidir, para se definir o tipo de pesquisa que vai ser adotado ali em relação àquele tema que você está investigando. Quanto à abordagem daquele seu tema, a sua pesquisa ela vai poder ser pesquisa qualitativa, que vai envolver dados não quantificáveis, né, normalmente, ou ela pode ser uma pesquisa quantitativa quando envolver dados quantificáveis, ou pode ser quali-quantitativa quando você envolver as duas coisas ao mesmo tempo, dados não quantificáveis e dados quantificáveis. Quanto à natureza, a pesquisa ela pode ser básica ou aplicada. Básica quando ela não tem aplicação direta a um determinado problema, mas vai ser útil aí para aumentar a quantidade de produção de conhecimento sobre aquele tema. E quando for uma pesquisa aplicada, nós vamos ter a possibilidade de aplicar, de contribuir de certo modo com aquele conhecimento que nós estamos produzindo com a sociedade para resolver determinado problema social, ainda que não resolva aquele problema, mas vai ajudar, porque na verdade, se a gente pensar no sentido acadêmico, dificilmente você vai pensar numa pesquisa com a intenção de resolver um problema de fato com aquilo, porque não vai depender de muitas outras coisas. Isso a gente precisa colocar em mente desde agora, antes mesmo de vocês saírem a campo, de vocês começarem a mergulhar nessa parte do trabalho final. Mas é importante que aquela sua pesquisa, quando se trata de uma pesquisa aplicada, é importante que ela sirva para ajudar a resolver o problema. Quanto aos objetivos, a sua pesquisa ela pode ser uma pesquisa descritiva, com a intenção de descrever aquele tema, aquele assunto, né? Através do que você pesquisar. Pode ser uma pesquisa explicativa, na qual você vai explicar, de certo modo, a ocorrência daquele fenômeno, daquele assunto que você está pesquisando.
E temos também a pesquisa quanto aos procedimentos, a forma de fazer, né? Esses procedimentos, quanto aos procedimentos, é possível que você faça uma pesquisa experimental, que é essa normalmente que a área de vocês, a área agrária, costuma muito aplicar quando você vai estudar, por exemplo, uma planta, vai estudar o avanço de uma doença naquela planta em determinado tempo. Então, muitos fatores têm que ser considerados aqui quando se trata de uma pesquisa experimental. Talvez você não vai conseguir ter o resultado que você precisa dentro daquilo que realmente está programado. Temos também aqui a possibilidade de, quanto aos procedimentos, você utilizar a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, na verdade, ela faz parte de todo tipo de pesquisa, porque ela é o início, né, da sua investigação sobre aquele determinado assunto, onde você vai se embasar em outros materiais já produzidos sobre aquele tema, para iniciar o seu entendimento também daquele assunto, de forma científica, o que já existe produzido. Então, você vai buscar em artigos, em livros, em revistas qualificadas, em bancos de dados, entre outros trabalhos já realizados, como monografias, dissertações e teses, e por aí vai. Temos ainda a pesquisa documental, onde você vai buscar em outras fontes, em outros documentos não trabalhados, não analisados ainda, informações sobre aquele tema. A pesquisa de campo, onde você vai diretamente ao grupo de pessoas em busca de informações relacionadas àquele tema. A pesquisa ex post facto, que é quando, na verdade, você pesquisa determinado assunto depois que determinada situação aconteceu, determinado problema. A pesquisa de levantamento, essa pesquisa ela é também relacionada, então, ao próprio censo, quando se busca levantar determinada população, determinado público, ela é mais informativa para levantar informações. Temos ainda o estudo de casos, que é muito parecido com a própria pesquisa de campo, só que ele tem como foco principal o estudo de uma entidade ou de um programa, né, de uma instituição que pode ser representado aí por uma pessoa ou por uma unidade social, por exemplo. Tem vários exemplos que não dá para a gente falar aqui nesse vídeo. Temos ainda a pesquisa participante, na qual o pesquisador vai se envolver de certo modo com aquele assunto, onde ele vai participar daquilo que está sendo investigado. Ele vai, de certo modo, não vou dizer intervir, mas ele vai aprofundar um pouquinho mais, ele vai participar daquele processo, ele vai pesquisar, mas ao mesmo tempo vai participar também, por exemplo, de uma reunião sobre determinado assunto, de uma audiência pública que está sendo feita sobre um saneamento básico, sobre a educação de um município, sobre a saúde de um município, por aí vai. Temos ainda a pesquisa-ação, ela é uma pesquisa na qual o pesquisador ele vai participar e, de algum modo, ele vai intervir naquela situação, naquela problemática que ele está investigando. A pesquisa etnográfica ela tem relação com o estudo de um determinado grupo social, de um determinado povo, de uma determinada temática, né? De algum assunto específico que se direciona a um grupo específico. Por último, nós vamos ter a chamada pesquisa etnometodológica. Ela vai envolver, de certo modo, as características de um grupo social e o modo de viver daquele grupo social, daquele grupo que foi utilizado para investigar determinado tema. É uma situação que realmente a prática ajuda a entender, a perceber as nuances desse tipo de pesquisa. Para o momento é isso, eu peço para vocês
aprofundarem mais nos materiais em cada slide, porque aqui a gente só selecionou alguns para reflexão, mas fica aí essa alerta da disponibilidade desse material ao longo do curso, né, ao longo da produção do trabalho final, tá bom?